seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso SOS do Fiz em Ortopedia. Eu sou Mayra Rabelo e aqui com vocês eu estou para falar sobre avaliação do joelho, das condições clínicas que permeiam a articulação do joelho. Vamos lá? Bom, vamos lá então falar sobre pontos importantes da avaliação. Não tem como entrar nesse assunto sem levantar alguns asteriscos aqui dentro desse tema, né? O primeiro deles é que dentro de um contexto avaliativo, o fisioterapeuta, principalmente quando ele tem ali o primeiro contato com o paciente, ele precisa ouvir a história do paciente. Então, ponto 1 em termos de importância, ouça o seu paciente. É na história que ele tem para te contar que você vai começar a trazer para dentro do teu leque de possibilidades diagnósticas algumas coisas, né, algumas hipóteses diagnósticas, e é dentro dessa história que você vai automaticamente excluir outras possibilidades diagnósticas, outros diagnósticos ali possíveis, né, dentro do teu leque de possibilidades que vão abrindo ali ao longo da conversa com o teu paciente. Segundo ponto, entendendo que dentro da história do teu paciente vai vir uma série de informações, saiba filtrar isso e em um primeiro momento, aqui para a articulação do joelho, vale fazer uma diferenciação. Existe um momento de trauma direto, real, ali relatado pelo teu paciente, um momento de trauma agudo, foi ontem a queda, o entorse, a lesão direta, o carrinho que ele tomou no futebol, né, o tranco que ele tomou no basquete, o escorregão que ele tomou ali durante a corrida, enfim, existe um histórico de trauma real, direto e recente, porque isso também é importante, né? Às vezes o paciente está te relatando uma queixa e ele fala que torceu o joelho e dói e tudo mais, mas você vai questionar, foi há 3 anos esse entorse, né? Então isso também diferencia as possibilidades diagnósticas. Então, primeiro ponto, ao ouvir o paciente, separe essas duas possibilidades. Existe um histórico real e direto, recente de trauma, ali você vai ampliar o teu leque e nesse momento tem que vir na tua cabeça possibilidades de lesão de estrutura, né? Possibilidade de lesão real do cruzado anterior, cruzado posterior, dos colaterais, dos meniscos, né? Todas aquelas estruturas que a gente conhece aqui no joelho que são responsáveis por estabilizar essa articulação podem e estão vulneráveis, né, a uma possível lesão no momento de um trauma. Claro que a magnitude desse trauma, a característica específica desse trauma vai te direcionando para possíveis estruturas que mais provavelmente podem ter sido lesionadas. Por exemplo, quando um paciente te conta que o trauma que ele sofreu foi uma entorse de joelho ao aterrissar de um salto. É provável que ele tenha feito aquele valo dinâmico excessivo e estruturas como o colateral medial, o LCA, o próprio menisco, né, medial, podem ter sido rompidas ali ou lesionadas, tá? Diferentemente, por exemplo, se o paciente te relata que o trauma que ele sofreu foi um trauma direto na região anterior da tíbia, por exemplo, um acidente moto versus auto, né, em que o paciente pode ter batido com a região anterior da tíbia no carro e isso, né, o trauma teve uma direção de posteriorizar a tíbia. É muito provável que estruturas como o LCP, o cruzado posterior, possam ter sido lesionadas. Então, a característica desse trauma também é importante. E se o teu paciente não te relatar, questione como foi uma vez que você não estava ali para observar, né? Então, a lesão real dessas estruturas, ela deve vir como primeira hipótese quando a gente tem esse histórico de trauma. O segundo ponto dentro da história do teu paciente que é importante você gravar e ele vai te dar um norte para outras possibilidades diagnósticas é o fato de não haver lesão na história do teu, ou melhor, não haver trauma na história do teu paciente. Então, normalmente, são queixas de início insidioso, queixas de início tranquilo, sem nenhum eventual trauma direto que possa ter lesado. Então, é o paciente que te relata que ele corria ali os 5K dele, 10K durante um treino, uma semana,
e eventualmente, sem ter aumento de volume direto, ele começou a sentir uma queixa na região anterior do joelho, né? Ou sentir uma queixa na região lateral do joelho. Ou mesmo ele te relata que não houve um trauma, mas ele está ali num ciclo para uma maratona e começou a correr muito mais do que ele corria há um tempo atrás, o volume aumentou e ele percebeu, né, uma queixa na região anterior do joelho, na região medial, lateral, enfim, vocês vão esmiuçar isso ali no decorrer da avaliação. Queixas de início insidioso não necessariamente devem nos remeter, né, a uma lesão direta, e sim a sensibilização de algumas estruturas. E aí, envolvendo, né, pacientes, por exemplo, que praticam atividade física, as tendinopatias são queixas que devem permear ou talvez ali vir como primeira opção diagnóstica dentro da tua caixinha, do teu leque de possibilidades diagnósticas. E aí, isso vai ter muita relação com a região em que teu paciente relata a queixa, mais uma vez, de início insidioso. Né? Pacientes com queixas crônicas, tá? Então, pacientes, por exemplo, com artrose de joelho, né, vêm com queixas pouco específicas. Normalmente, a queixa no joelho como um todo, em regiões mais extensas do joelho. E isso tem uma relação quase que direta com o que está permeando, né, a modulação da queixa do paciente, da queixa crônica, da queixa de dor crônica do nosso paciente. Não existe mais uma estrutura realmente relacionada à dor, né? A dor já envolve aquele quadro de espalhamento, a área envolvida é uma área muito maior e pouco ou quase nenhuma relação com uma estrutura em especial. Então veja, dentro do relato do teu paciente, ali na história clínica dele, você já afasta ou aproxima algumas possibilidades diagnósticas e isso vai te exigir uma tomada de decisão, realização de testes especiais, né, a palpação e o estresse de algumas estruturas específicas, caso a gente esteja diante de uma tendinopatia, possivelmente, ou entender que as estruturas, em casos muito crônicos, pouco têm relação com o deflagrar dessa queixa. A queixa tem uma condição mais espalhada, né? Outras características, como características disfuncionais da modulação desses sistemas de dor, como a alodínia, né? Caso em que você passa a mão no joelho do paciente, um estímulo sutil já deflagra uma dor importante, enfim. Tudo isso dentro da conversa com o teu paciente. Mas aí, você, na conversa com o teu paciente, pede para ele te apontar o local da queixa, né? Onde especificamente ele sente desconforto, independente de quais condições, né, que deflagram ou não aquela queixa, o teu paciente muitas vezes vai apontar locais bem específicos do joelho, como por exemplo, ele vai apontar ou mostrar para você que a queixa é mais ou menos nessa região, acima da patela, né? Então o paciente tem um relato de estresse mecânico real do mecanismo extensor e te relata queixa acima da patela, queixa abaixo da patela, né? Ou numa espécie de ferradura aqui envolvendo a região inferior da patela, ou mesmo queixas que envolvem a região peripatelar. Às vezes ele te aponta a faceta lateral e medial da patela ou diz que a queixa é mais atrás da patela. Tudo isso tem relação com o estresse do mecanismo extensor. Você pode estar diante de uma queixa de tendinopatia do quadricipital, tendinopatia patelar, com gordura de Hoffa associada, uma rofite associada, ou mesmo um quadro de dor femoropatelar, né? E tudo isso tem uma relação direta com sobrecarga, estresse ou sensibilização do mecanismo extensor. O nosso paciente, o teu paciente, também pode relatar uma queixa direta. Ele pega assim dois ou três dedos e passa a mão sobre essa região medial e proximal da tíbia, escorregando aqui para a região medial do fêmur também. Lembra, não é incomum, né, pacientes chegarem para a gente relatando queixa em tendões que se inserem nessa região, mais especificamente ou comumente conhecida como pata de ganso. Então, dor na região medial do joelho, sem histórico de trauma, certo? Envolvendo essa região, isso me remete a uma possível tendinopatia da pata de ganso. Uma vez que existe histórico de trauma, eu necessariamente devo testar
a estrutura que pode ter sido lesionada aqui, que é o ligamento colateral medial, certo? Vamos agora para uma possível queixa na região lateral do joelho. Eu sempre faço essa distinção, né? Quais as regiões do joelho que o meu paciente relata dor e se isso tem uma relação direta com as estruturas associadas e presentes nessa região. Outro ponto aqui que pode ser comumente referido, né, pelo nosso paciente como um possível local de dor é a região lateral do joelho, tá? Vindo aqui da região proximal da coxa. E essa queixa vem se estendendo para a região proximal e lateral da tíbia, tá? Meu paciente é um ciclista, é um corredor, é um paciente que trabalha muito com flexo e extensão de joelho, não teve histórico de trauma e essa queixa é de início insidioso. Eu muito provavelmente posso estar diante de um quadro de tendinopatia do trato iliotibial ou da banda iliotibial, lembrando que ela vem da região proximal da coxa, né, e se insere na região anterior e lateral da tíbia, que é o tubérculo de Gerdy. Lembram dele, né, de outras aulas aqui? Se você ainda não assistiu a aula de anatomia, vá lá que a gente fala sobre essa região. A queixa do meu paciente pode ser na região lateral, que vem da região mais proximal da coxa, mas ela é muito lateral, né? Então ela é lateral e posterior e ela acaba aqui. Muitos pacientes apontam exatamente esse pontinho aqui que é a cabeça da fíbula. Mais uma vez, sem histórico de trauma algum, ou é importante essa relação aqui, muitas vezes é meu paciente que eu estou reabilitando a reconstrução do ligamento cruzado anterior e lá por meados do tratamento ali, 3 meses, 5 meses, eu comecei a introduzir salto, comecei a introduzir demandas maiores, o paciente começa a me queixar dessa dor nessa região, sem histórico de trauma real e imediato, né? Eu posso estar diante de uma tendinopatia de bíceps femoral comum na progressão da reabilitação do cruzado anterior, principalmente em casos em que a área doadora foram os flexores, né? Então o nosso paciente perdeu um dos flexores, um dos isquiotibiais, não é incomum que o bíceps apresente aí uma sobrecarga, tá? Ou mesmo em casos de início insidioso, sem histórico de estresse, né, a posteriori no nosso joelho, no joelho do nosso paciente, eu posso estar diante de um quadro de tendinopatia do bíceps femoral, certo? Não é incomum em pacientes que já têm um relato de queixas consecutivas de estiramento do posterior de coxa, né? Então eu vou vasculhar ali o histórico do meu paciente, muitas vezes uma coisa casa muito bem com a outra e só da anatomia palpatória eu já consigo abraçar essas hipóteses diagnósticas e excluir outras. Uma vez que o meu paciente apresenta um histórico de trauma, muitas vezes um trauma em que forçou a abertura do compartimento lateral, um estresse em varo daquele joelho, eu devo necessariamente avaliar a integridade do ligamento colateral lateral. E eu faço isso por meio do teste de estresse em varo, certo? O meu paciente pode ter queixa na região posterior do joelho, então eu vou pedir para ela virar de costas para vocês. E aqui eu também tenho algumas possibilidades. A queixa clássica na região posterior do joelho, ela vem de um diagnóstico específico e a queixa é bem no centro da fossa poplítea, tá? Ela pode ou não estar associada a um trauma, a um entorse ou uma sobrecarga real do joelho, certo? Eu já vi casos que um paciente foi capinar o quintal e deflagrou essa queixa, ou paciente que sofreu um trauma, um entorse relativamente leve, mas que deflagrou também essa queixa. É provável que a queixa que bem na região central da fossa poplítea, muitas vezes você observa um aumento, né, uma tumefação, um certo edema na região posterior, ou visualiza uma espécie de cisto, você pode estar diante de um quadro de cisto poplíteo, certo? Ou cisto de Baker, como a gente mais comumente conhece, né? Esse é um diagnóstico que quando o cisto não está visível, é um cisto benigno e tudo mais, ali composto por líquido sinovial dentro de um espessamento da fáscia, né? Você pode ver o cisto ou ele vai ser diagnosticado via radiológica, mas é comum que a parte clínica, a queixa clínica dele seja dor na região posterior, tá? A dor é na região posterior, mas
não é exatamente no centro da fossa poplítea, ela permeia aqui a região lateral do joelho. Você sabe que vai ali para a cabeça da fíbula, provável tendinopatia de bíceps. A queixa pode ser mais superior aqui na região da fossa poplítea medial, talvez associada àquela tendinopatia do trato e do tibial, ou melhor, perdão, da pata de ganso. E aqui é bem menos comum, mas já tive casos em que a queixa era posterior, mas ela ia da interlinha articular para a região mais inferior, né, da tíbia, tá? Então pegava da interlinha um pouquinho para baixo na tíbia, tanto medial ou lateral. Eu posso estar diante de uma contratura, de um estresse ali da cabeça lateral medial do gastrocnêmio, tá? Isso pode estar associado ao indivíduo que se expôs a uma demanda aumentada de panturrilha, como por exemplo um corredor que estava habituado a correr no plano e decidiu fazer um treino em montanha, num aclive, né? Isso aumenta exponencialmente o recrutamento da panturrilha e não é incomum da gente encontrar queixas, né, que se perpetuam ali por uma contratura ou mesmo um estiramento do gastrocnêmio, tanto lateral, medial, enfim, dependendo do lugar da queixa, ok? Então, isso aqui é um exemplo de como a gente pode casar, né? Fazer o casamento entre o histórico do paciente e a apresentação clínica e anatômica, né, topográfica da queixa desse indivíduo, ok? Lembrando que, diante de histórico de traumas, eu preciso testar aquelas regiões, as estruturas presentes nas regiões que possivelmente foram estressadas, né, direto ou indiretamente por meio daquele trauma sofrido e relatado pelo paciente, tudo bem? Vamos então destacar aqui as possibilidades, né, diagnósticas quando o nosso paciente relata, na história dele, tem um relato de trauma direto. Nesse caso, o trauma direto agudo, você vai, além de tudo, inspecionar o joelho, então você traz, né, a história do teu paciente, tanto da presença do trauma quanto do estilo, né, como que foi ali a direção do trauma, a magnitude do trauma. Você inspeciona o joelho do teu paciente. Quando esse trauma foi agudo, é recente, é muito provável que você esteja diante de um edema no joelho que pode se alojar numa região superior à patela, que a gente chama de fundo de saco, né? Ou mesmo permeando o joelho, próximo aqui da gordura de Hoffmann, infrapatelar. Então é possível, né, que você identifique isso. Uma outra forma de identificar edema no joelho é você palpando a patela e afundando ela. Sem edema, a patela não mexe para posterior. Com edema, né, de preferência o paciente deitado, com edema você observa esse sinal da tecla, em que você aperta a patela e você sente ela flutuando ali e se deslocando para posterior. É um sinal de que ali naquele joelho, né, existe um edema presente, ok? Então, junto com o trauma, muito provavelmente vem 3 queixas importantes. A queixa de dor, né? A queixa do edema, e o edema também é visível. E a terceira queixa, que você não pode deixar passar, é o relato de instabilidade, de falseio, de pouca confiança do teu paciente no joelho dele, a fazer atividades simples como caminhar, mas que piora, né, essa sensação de falseio, de insegurança e instabilidade piora a atividades um pouco mais complexas, como a descida de uma escada, a descida de uma rampa, né? Então isso não pode ser negligenciado, isso também nos remete a uma possível lesão da integridade de ligamentos importantes. Vamos então rever quais os possíveis ligamentos que podem ter sido lesionados no joelho. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, associado ou não ao canto posterolateral, que são aquelas estruturas na região lateral e posterior do joelho. Ligamentos colateral e medial, colateral lateral e medial, né? E ali, nesse sentido, a gente faz, meniscos também podem estar envolvidos nesse processo de lesão aguda, e ali a gente faz uma avaliação com os testes especiais que já foi passado aqui para vocês numa aula, né, minha aqui, podem ir lá atrás, dentro da nossa plataforma aqui, que tá tudo esmiuçadinho lá para vocês, quais testes para qual estrutura, tá? Acabei de falar dos meniscos, em especial uma lesão específica do menisco, que é a lesão em alça de Bauge, também pode vir associada a uma queixa
bem característica, que é a queixa de travamento do joelho, certo? Travamento do joelho. Então isso daí é importante a gente ir fazendo o casamento dessas apresentações, a inspeção, a queixa e o histórico de trauma dos nossos pacientes, para excluir ou abraçar o diagnóstico. Você vai lá e testa aplicando os clusters, dando pra gente a possibilidade de melhorar a acurácia da identificação dessas possíveis lesões ou não, tá? Lembrando que também é possível haver lesões multiligamentares no joelho do paciente, dependendo da magnitude do trauma, né? Isso aí precisa ser avaliado por todos nós, tá? Um outro ponto importante é que mesmo dentro de um relato de dor de início insidioso, por parte de um praticante de atividade física, em especial as atividades que envolvem maior descarga de peso, maior impacto, digamos assim, como por exemplo de corrida de rua, de montanha, eu não posso negligenciar uma dor persistente que pode estar envolvida, né, ou envolvendo ali o côndilo medial da tíbia, ou mesmo a região lateral da perna, porque não é incomum identificarmos fratura por estresse nesses pacientes. A fratura por estresse é visível apenas por meio de exame de imagem, mas a queixa do nosso paciente é uma queixa de início relativamente insidioso, mas que perdura por muito tempo e acaba sensibilizando com o passar dos meses ali de experiência de dor, ok? Isso é algo importante mesmo na ausência de um trauma direto, né? Na ausência de qualquer tipo de trauma, então as queixas de início insidioso clássicas, eu gosto de fazer alguns testes que me ajudam, que me guiam na tomada de decisão para a escolha de ferramentas coadjuvantes dentro do meu tratamento, que são os modificadores de sintoma. Então eu gosto de fazer um teste quando eu identifico o paciente ou entendo que ele pode estar diante de um quadro de dor femoropatelar, que é o teste de maior conforto do posicionamento da patela. Nada mais é do que, normalmente esses pacientes apresentam dor para fazer agachamento, em especial agachamento unipodal. Então eu peço para o paciente fazer um agachamento simples, né, ou unipodal. Então eu vou pedir para o paciente, eu vou avaliar aqui o joelho esquerdo dela, vou pedir para ela realizar o agachamento 2, 3 vezes, e aí ela me relata que incomodou, né, a região ali retro ou peripatelar. Ela sentiu incômodo naquela região. O primeiro teste que eu costumo fazer é o teste medializando a patela, tá? Então eu vou lá, posiciono a minha região tenar e hipotenar na lateral da patela e peço para ela realizar o agachamento agora, eu medializando a patela dela. E aqui pode voltar, faço isso 2, 3 vezes, só para ela realmente se certificar de que houve alguma mudança. Eu não tendencio a paciente sobre o que eu quero que ela me relate, eu só pergunto se houve alguma mudança na queixa dela. Ela não sabe se eu quero saber se foi maior ou pior a intensidade da dor, né? E ela vai me dizer se foi melhor, pior ou igual, e eu faço o contrário. Agora eu lateralizo a patela. Então eu posiciono a patela para a lateral e peço para ela realizar o agachamento. Agachou e aí eu pergunto para ela também qual foi a sensação que ela teve. Normalmente, nossos pacientes relatam um maior conforto para realizar o agachamento ou mesmo ausência de dor quando a gente medializa a patela. Isso me ajuda a fazer uma escolha por uma bandagem rígida, medializando a patela, e uma bandagem que ela vai usar para os exercícios da fisioterapia e muitas vezes para as atividades do dia a dia ou até atividades esportivas. Tudo bem? Uma outra forma de realizar, né, usar ali os modificadores de sintoma aplicando eles em condições de tendinopatias. Tendinopatia patelar, quadricipital, pata de ganso, ou mesmo tendinopatia de bíceps ou de trato iliotibial, elas normalmente recebem muito bem as compressões próximo dos locais de inserção desses tecidos. Então, normalmente, para um paciente que apresenta tendinopatia de pata de ganso, eu costumo pegar uma faixa elástica, tá? E essa faixa elástica, eu palpo ali a interlinha articular, né? Abaixo da interlinha a gente tem a inserção da pata de ganso. Eu vou lá e trabalho, né, usando a faixa elástica, que pode ser mais fina que essa daqui. Lembrando que a gente tem que evitar garrotear o membro do paciente, então precisa ser confortável a colocação da faixa, mas com um certo grau de pressão.
Mesma coisa, peço para o paciente agachar sem a faixa ou realizar alguma atividade que ele sente desconforto sem a faixa e agora com a faixa posicionada nos locais de inserção. Pata de ganso, o próprio trato iliotibial ou mesmo a tendinopatia de bíceps eu posiciono aqui embaixo, tá? Abaixo da interlinha articular, ou uma abaixo e uma acima da interlinha. E aí eu vou avaliando o grau de conforto ou de melhora clínica do meu paciente. Falo também para ele que isso não é um tratamento padrão, é apenas um tratamento coadjuvante e muito em breve a gente vai desmamar desse modificador de sintoma, mas claro, eu só posso fazer uso da faixa, do modificador, da bandagem, se durante esses testes, ali que eu faço no momento da avaliação, o meu paciente relata uma certa melhora, conforto ou maior sensação de estabilidade, de segurança no joelho. Essa também é uma informação que eu busco, né? E uma vez relatada pelo paciente, eu uso como um balizador para que eu opte por usar esses modificadores, essas ferramentas no momento da terapia ou mesmo liberando aí para as atividades do dia a dia, tudo bem? Bom, existem uma série de testes funcionais, né, que quando possível eu posso aplicar logo de início ali, da minha avaliação com o paciente. Mas aqui eu preciso levantar dois pontos importantes, né? Tanto a avaliação funcional quanto a avaliação de força dos nossos pacientes, elas vão ser ponderadas. A escolha delas no momento inicial da avaliação precisa ser muito bem ponderado. Se o paciente está com um nível alto de intensidade de dor, se o paciente tem uma queixa visível de instabilidade, uma queixa, um edema importante comprometendo a capacidade funcional do teu paciente, comprometendo também o quadro de dor dele, é muito provável que esses testes já se apresentem ali com uma grande alteração, né? E que isso seja por conta da condição aguda que o paciente chegou no teu consultório. Então, eu oriento, inclusive, a gente não realizar esses testes que englobam aí uma maior demanda, né, por parte da musculatura, das estruturas do joelho. Segura isso um pouco e quantifica essa informação, tanto de força quanto de capacidade funcional lá na frente. Agora usa um questionário, alguma coisa que você consiga também de forma quantitativa, mas aplicar para o paciente, pedir ali a informação vinda por parte dele, tá? É claro, né, que diante de trauma, principalmente, eu não tenho por que submeter o meu paciente a esse momento aqui de avaliação com maior demanda. Eu posso, por exemplo, avaliar condições mais simples, como a forma como esse paciente caminha, se ele caminha claudicando ou não, a forma como ele realiza um agachamento simples, se ele está usando de movimentos compensatórios, retirando a carga do membro machucado, do membro com dor naquele momento, né? Então são formas mais simples de avaliar a funcionalidade, as habilidades funcionais do nosso paciente, tá? Porém, né, diante de um quadro em que o meu paciente se apresenta bem ou relativamente bem funcionalmente e eu preciso quantificar, porque dentro dessa condição de quantificação eu vou palpar, né, uma condição atual do paciente de capacidade funcional ou de força e projetar a minha intervenção para melhorar esses desfechos, né? Então, o desfecho do salto unipodal, como a gente vai mostrar aqui, ou o desfecho da força de quadríceps, da força de isquiotibial. Então, sim, naquele momento vale a pena a gente colocar essas avaliações, né? Essas variáveis ali na avaliação. Fato que a avaliação é algo contínuo, né? Então, não precisa preocupar em fazer tudo no único e primeiro momento que você tem contato com o paciente. Então, para a gente avaliar a funcionalidade do joelho, existem inúmeros testes, mas os mais comuns, né, os mais realizados, tanto para quantificar o indivíduo com uma queixa inicial, ou mesmo para avaliar a melhora, né, gradativa dentro do nosso protocolo de reabilitação, como é o caso ali do protocolo de reabilitação após reconstrução do cruzado anterior, a gente tem os HOP testes. São alguns, ok? A gente precisaria de um espaço muito maior, mas eu vou mostrar para vocês como seria o principal deles, ou o mais comum deles, que é o Single Hop Test, tá? Então você vai colocar uma linha no chão, vai demarcar um ponto no chão, isso pode estar pintado, você pode usar uma fita crepe. O paciente vai começar sempre do mesmo ponto daquela linha, né? Então a gente marca
ou o começo da linha, ou você pinta ali um momento em que um ponto na linha em que ele vai sempre realizar o salto a partir daquele ponto. O salto é unipodal, então todo o preparo, né, entre tirar um membro do chão, se manter em apoio com o membro que vai ser testado até realizar o salto, isso tudo precisa ser explicado para o paciente. E o teste consiste em pedir para que o paciente realize um teste unipodal, um salto unipodal, o mais longe que ele puder, certo? Sem que ao aterrissar ele desequilibre, quique demais um pé no chão, enfim, precisa cravar aquele pé no chão, cravou, equilibrou, voltou para a condição de extensão de joelho, aí ele põe o outro pé no chão. Qualquer coisa fora disso, você não considera aquele teste. Então, eu gosto sempre de pedir para que o paciente teste 2, 3 vezes até ele se sentir seguro. Alguns indivíduos pedem para que o paciente trave os membros superiores, ou nas costas, na cintura, ou cruze, ou deixe os membros livres. A única coisa que eu peço para vocês é que, se na primeira avaliação você determinou isso, ou braços livres ou travados, que você siga essa mesma linha até o final das suas avaliações nesse mesmo teste. O que não pode acontecer é no primeiro paciente deixar os membros superiores soltos e no segundo presos, né? Isso tem uma relação com o equilíbrio na capacidade de salto, ok? Então eu vou pedir para que a paciente assuma uma posição de apoio em uma única perna. A gente vai testar o membro inferior esquerdo da paciente, tá? Então ela vai apoiar, eu vou dizer prepara, ela vai fazer com braços livres. Quando eu disser já, ela salta. Já! E apoia o outro lado. Assim, ela vai parar aí. O salto precisa ser em cima da linha, ok? Então se o paciente se afastar da linha, você também não aceita aquele teste, né? E aí eu venho com uma fita métrica, parto do ponto em que o paciente saiu, por isso que eu preciso fazer sempre o mesmo ponto, e vou medir até o momento em que ela colocou ali, né, a parte mais longa do pé, se ela tá de tênis, é o bico do tênis, se ela tá descalço, tá fazendo a mensuração provavelmente do hálux, que é o dedo mais longo, certo? Pode voltar, a gente vai fazer isso normalmente por 3 vezes e você vai medir a média de cada uma dessas 3 repetições. Normalmente dá ali cerca de 1 metro e pouquinho, tá? Entre toda vez que o paciente saltar. Esse teste ele vai poder ser feito com variações, então são os outros hop testes. A gente tem o triplo hop test, que consiste em 3 saltos unipodais, né, com a mesma perna. O cross hop test, que é 3 saltos unipodais cruzando a linha, e o timed hop test, que é uma linha de 6 metros. Você vai agora não mensurar a distância, mas o tempo que o paciente leva para fazer um salto com uma única perna, vários saltos, na verdade, ao longo de toda essa linha de 6 metros, tá? Esse é o timed hop test. Tudo bem, gente? Então, os hop tests são os testes mais comuns, né, na escolha ali por testes funcionais dos nossos pacientes. Mas eu também preciso lembrar que o joelho ele é uma articulação que faz parte da cadeia, né, de toda a cadeia do membro inferior, então é interessante que a gente também coloque na nossa avaliação, quando necessário, a avaliação, por exemplo, da amplitude de dorsiflexão do tornozelo por meio do Lang test, ou mesmo a avaliação da amplitude total de rotação interna do quadril, uma vez que essas são variáveis que podem estar associadas a condições clínicas específicas, como é o caso da tendinopatia patelar, por exemplo. Tá? Então, são pontos importantes para patologias, para doenças específicas, né? Então, por hoje, quanto à avaliação, é isso. Bom, pessoal, então é isso. Obviamente, né, não dá pra gente resumir tão finamente algo que é tão complexo como a avaliação do joelho, mas eu espero que tenha ficado claro, né, alguns pontos importantes e que a gente não pode negligenciar dentro do processo de avaliação dessa articulação que tão comumente aparece ali no nosso consultório. É isso.